Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do Livro dos Espíritos. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Estamos no capítulo 7, segunda parte, a reencarnação. No tópico Preparativos para a Reencarnação. Vamos lá então? Questão 334. A união da alma com um determinado corpo físico é escolhida com antecedência ou essa escolha somente acontece no último momento? Resposta: o espírito é sempre designado previamente. Ao escolher a prova pela qual deseja passar, o espírito pede para reencarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. Então, nós podemos aqui perceber que nada acontece ao acaso no mundo material. Aqui na Terra nós temos infelizmente, esse ditado do acaso. Mas se o acaso não existisse, se o acaso existisse, Deus não existiria. Tudo ocorre com base numa coordenação do que está acontecendo, certo? 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo físico em que vai reencarnar, ou apenas o modo de vida que lhe servirá de prova? Resposta: o espírito pode também escolher o corpo, uma vez que todas as imperfeições desse corpo constituem, para ele, provas que o ajudarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. Entretanto, nem sempre é permitido ao espírito escolher o novo corpo, apesar de ainda lhe restar o direito de pedir. E aí a 335A para a gente encaixar. No último momento, o espírito pode recusar o corpo físico que ele mesmo escolheu? Resposta: se o espírito recusar, sofre muito mais do que aquele que permanece estacionário e que não tenha nenhuma prova. Portanto, de acordo com as nossas condições espirituais e morais, iremos participar do nosso planejamento reencarnatório, do auxílio à preparação deste novo corpo físico. Mas sabemos que alguns espíritos não têm esta condição e também que muitas reencarnações ocorrem de forma compulsória, ou seja, contra a vontade ou independente da vontade do espírito. Portanto, na condição desfavorável de que o espírito possa auxiliar, ele é auxiliado por outros mais evoluídos que o conduzem. Mas também ele pode se recusar, sim, aqui como diz, ao corpo físico que escolheu, porém irá sofrer muito mais do que aquele que não tenha nenhuma prova. Por quê? Porque ele perderá aquela oportunidade ali concedida e terá que aguardar uma nova oportunidade. Certo. 336. Uma criança pode nascer sem ter um espírito ligado a ela? Resposta: Deus a isso proveria. Quando uma criança nasce para viver, está sempre ligada a um espírito. Nada é criado sem que exista uma finalidade. Portanto, uma coisa é um corpo ali que não tem um espírito habitando, mas isso é outra questão que veremos adiante. Mas uma criança precisa ter um espírito ligado a ela, certo? 337. A união do espírito com um determinado corpo físico pode ser imposta por Deus? Resposta: a união pode ser imposta por Deus, assim como as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a encarnar no corpo de uma criança, que, pela forma como vai nascer e pela posição que vai ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de punição. Portanto, é as reencarnações compulsórias que havíamos falado antes. Independentemente da vontade do espírito reencarnante, precisamos voltar à Terra para evoluirmos. Muitos se recusam, mas chega um determinado ponto em que não há mais escolha. Ele precisa reencarnar. E a 338, que fecha o nosso estudo de hoje. Se vários espíritos se apresentam para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que determina quem vai ocupá-lo? Resposta:
Muitos espíritos podem pedir, mas em ocasiões assim, é sempre Deus quem determina o mais apto para desempenhar a missão que aquela criança terá de cumprir. Mas, como eu disse já, o espírito que vai se unir a um determinado corpo físico é escolhido antes do nascimento. Portanto, de acordo com as nossas programações reencarnatórias, de acordo com as necessidades e o caminho de cada um, neste acompanhamento que vamos recebendo da espiritualidade superior, vamos sendo designadas para um novo corpo, certo? Então, eu sou Débora Rabelo e este foi mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.